O livro de hoje vai mexer muito com a sua cabeça. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, que bom ver vocês por aqui, bem-vindos a um novo vídeo aqui do canal. E hoje vai ter aquela resenha marota de um livro que eu li recentemente, gostei muito, achei super interessante e resolvi assim contar um pouco mais, falar mais dele aqui pra vocês. E esse livro é A Filha do Rei do Pântano. Eu confesso pra vocês que eu me interessei por esse livro porque eu vi a capa do filme que saiu recentemente, eu acho até que tá nos cinemas ainda, e eu dei uma olhadinha na sinopse do filme, me interessei, descobri que era um livro, fui dar uma olhadinha e descobri que ele estava disponível lá no Kindle Unlimited. Então já aproveitei, baixei e fiz a leitura. E tô aqui hoje para comentar um pouquinho mais e dividir com vocês as minhas impressões sobre essa história. A Filha do Rei do Pântano, ele é um suspense barra drama, eu acho que ele pende mais pro drama do que o suspense, tá? E ele fala sobre a Helena, que é uma mulher adulta que tem duas filhas, que leva uma vida aparentemente muito comum, porém ela esconde um segredo. A Helena é filha de um sequestro. A mãe dela foi raptada pelo pai dela quando ela era adolescente, levada para um pântano, e foi lá que a Helena nasceu. E durante boa parte da vida dela, até a adolescência, o pântano e o pai dela e a mãe foi tudo que ela conheceu do mundo. Quando a Helena achou que esse passado estava enterrado, ela descobriu que não, porque o pai dela, que estava preso pelo que fez com a mãe dela, conseguiu fugir da prisão, matou dois guardas e está solta. E a Helena já deixa entrever ali que ela é a única pessoa capaz de talvez pegar o pai dela, porque o pai dela era um exímio caçador, ele era uma pessoa que conhecia o pântano e a floresta como ninguém, e ela sabe que as pessoas não vão conseguir encontrar o pai dela. Ela é a única chance de que o pai seja pego e levado de volta para a prisão. E o livro vai ser isso, esse momento em que a Helena decide sair à caça do próprio pai, e ao mesmo tempo ela vai nos contando a história dela com esse pai desde lá da infância e tudo que eles passaram até o momento em que eles se separaram. Ela descobriu o que ele havia feito e eles seguiram caminhos diferentes, ele foi preso e ela reergueu e começou uma vida nova. Uma das primeiras questões que surge pra gente como leitor é o fato de que ela vivia lá naquele pântano, ela nasceu naquele lugar e ela não sabia sobre a condição da mãe dela, porque ninguém comentou pra ela, ó, o pai dela obviamente não falou pra ela que tinha raptado a mãe, e a mãe não falava sobre o assunto, então ela não sabia que ela era filha de um crime. Em nenhum momento da infância ela soube que a mãe havia sido tirada de um ambiente e colocada ali no pântano contra a própria vontade. E ela vai contando sobre essa infância um pouco inocente que ela tem. Ela aprendeu a caçar, ela aprendeu a nadar, ela aprendeu a viver do pântano para o pântano, e quem ensinou tudo para ela foi esse pai. Esse pai da infância, que no presente ela tá caçando, mas lá no passado ela tá contando como foi conviver com ele era uma espécie de herói mítico para ela, ele era uma figura quase sobrenatural em alguns momentos, porque ele era o rei do pântano, ele era um homem que vivia no pântano, conhecia cada centímetro daquele local, sabia como a natureza se comportava e ensinava para ela. E foi ali que ela aprendeu a fazer tudo que o pai fazia, passou por uma série de rituais que o pai fazia ela passar, e ela aprendeu também a entender a natureza, as estações e como tudo se comportava. Esse olhar que ela nos passa é um olhar de criança, é um olhar de infância, e ele é muito complexo, porque ela vê naquele pai uma figura amorosa e também rígida em vários momentos. Ele faz algumas coisas com ela que nós leitores sabemos que vai um pouco além da rigidez, né, que você talvez espera de um pai com uma mão mais firme, e acaba se tornando uma coisa mais violenta. Só que como o pai e aquela mãe e aquele pântano são as únicas coisas que ela conhece naquela infância, ela não sabe quando o pai dela está passando do limite. E ela vai nos contando até o momento que vai existir um ponto de ruptura, onde ela vai descobrir, ela vai entender o que aconteceu com a mãe dela, do que ela é fruto, e eles vão obviamente ali acabar se separando, e ela e a mãe vão sair desse pântano. E é nesse momento em que ela percebe que o pai tinha algo de perverso, que ela, quanto criança, não tinha percebido em alguns momentos. E conforme ela vai avançando e ela volta para o mundo comum, ela conhece o mundo aqui fora, ela descobre como as coisas funcionavam, ela descobre que o mundo não era só o pântano, que existia coisas além daquilo, ela começa a crescer e perceber que o pai era uma criatura má,
que o pai era um narcisista, que o pai era um psicopata, que tinha cometido um crime, raptado a mãe dela e destruído a vida da mãe dela nesse processo. Então essa relação que ela tem com o pai é uma relação extremamente complexa, porque ela é uma relação de amor, que é aquele amor da infância que ela sentiu por ele, com aquela relação de ódio e de ruptura que ela sente quando ela descobre o que ele fez. E é por isso que eu comentei que esse livro é bem complexo na sua narrativa, porque a gente consegue entender que a cabeça dela, ela pensa das duas formas. E a gente vê a luta da Helena, agora uma mulher adulta, para tentar se desligar um pouco desse afeto que ela sentia por esse pai, que na verdade é um criminoso. Sempre que eu tô lendo um livro assim que mexe com a minha cabeça, eu vou dar uma olhadinha nas resenhas para ver como é que foi a opinião do pessoal em relação a ele. E eu vi que em relação a esse livro, algumas opiniões foram bem positivas, as pessoas amaram esse livro, algumas pessoas não gostaram muito dele. E eu acho que essa questão de gostar ou não do livro, ela tem muito a ver com o nosso julgamento em relação a Helena. Nós, como leitores que estamos de fora da situação, em muitos momentos a gente pode olhar para ela e achar que ela está sendo muito fraca, porque tem momentos em que ela desliza e ela mostra que ainda dentro dela, mesmo que ela lute contra, existe algum afeto estranho pelo pai. E eu acho que muitas pessoas entenderam que ela estava defendendo o pai em algumas cenas. Eu não entendi desse jeito. Eu não achei que ela defendeu o pai. Eu achei que ela demonstrou que dentro dela ainda existiam sentimentos conflitantes em relação a ele e que existiam alguns afetos lá da infância que ela nunca conseguiria apagar por mais que ela quisesse. Outra crítica que eu vi que algumas pessoas fizeram ao livro, e eu entendi totalmente elas, mas eu também tenho uma outra interpretação, foi o fato de que a Helena fala muito pouco sobre a própria mãe e que parece que ela tem um desligamento emocional com a própria mãe. E eu concordo que ela tem realmente um desligamento emocional com a mãe. Começando pelo fato de que ela é filha de um abuso. Então a mãe dela, ela já tinha um distanciamento emocional da Helena quando ela era criança, porque a mãe não se sentia à vontade com ela, com a própria filha. Porque não era um fruto de uma relação amorosa, ela era fruto de um sequestro, de uma ação violenta, de uma coisa que tinha destruído a vida dela. Então existe desde a infância um desligamento, um distanciamento emocional entre ela e a mãe, que na minha opinião é compreensível naquela situação. E enquanto ela vai crescendo quanto criança, a mãe é essa figura solitária, silenciosa, que fica num canto olhando pela janela, perdida nos próprios pensamentos. E a ação na vida dela quando ela é criança vem do pai. É o pai que leva ela para caçar, é o pai que ensina ela como as estações funcionam, é o pai que ensina ela a nadar. E aí ela acaba realmente criando uma conexão com o pai e não com essa mãe silenciosa. E ela só vai entender o porquê desse silêncio da mãe quando ela descobre a verdade ali na adolescência, que a mãe havia sido raptada. E quando elas voltam para a civilização, né, quando elas saem do pântano, civilização bem entre aspas, né, ela e a mãe também não se juntam, elas não criam uma conexão emocional, elas não reatam essa conexão, porque a mãe se isola mais uma vez, voltando para esse mundo que ela deixou tantos anos antes de forma forçada. E a Helena, ela descobre que existem milhões de coisas para fazer e para descobrir, e ela é uma adolescente, ela é uma menina muito jovem, e ela vai atrás disso, ela bebe das coisas, ela quer aprender, ela quer descobrir. Então ela e a mãe, mesmo quando elas saem do pântano, elas continuam desligadas emocionalmente. E aí ela acaba não falando tanto sobre a mãe no livro, porque o livro é sobre o pai. Ela comenta sim, em vários momentos, que o que aconteceu com a mãe dela foi errado, que o pai foi um psicopata, que o pai destruiu a vida da mãe dela. Ela tem essa consciência, mas ela tem sim o distanciamento emocional da mãe, e eu, na minha opinião, eu entendi que havia uma construção de desligamento emocional dela e da mãe, e que estava totalmente entremeado ali na história. Eu consegui entender por que ela não falava da mãe, porque na verdade elas não eram muito conectadas desde o nascimento dela. Agora, eu vou falar o finalzinho, tá? Eu vou contar o finalzinho do livro e o que eu achei do final, então se você não quiser saber o finalzinho desse livro, pula essa parte, ou eu me despeço de você aqui agora e a gente se vê no próximo vídeo, tá? E se você quiser saber o finalzinho, continua aqui comigo. Bom, enquanto a Helena tá contando pra gente a história do que aconteceu com ela, né, vai falando do passado e ela tá caçando o pai no presente. E esse pai vai destruindo tudo por onde ele passa. Ele mata outras pessoas ao longo desse caminho. E ela vai encontrar esse pai porque ela é uma caçadora e o pai é um caçador. E ambos pensam de maneiras muito semelhantes em relação ao pântano e à floresta. Eles vão se encontrar e eles vão ter um embate bem violento entre os dois. E nesse embate ela vai descobrir que o pai pretende
pretende pegar as filhas dela. E ela percebe ali que o pai é um caçador, da mesma forma como ele caçou a mãe dela e manteve a mãe dela no pântano, ele planeja pegar as filhas dela e levar junto com ele. E ele não vai desistir. Ela sabe que o pai é um caçador, um narcisista, um psicopata e que ele não vai desistir enquanto ele não pegar as filhas dela e levar com ele. E a Helena faz a única coisa que ela sabe que vai parar o pai dela para sempre. Ela mata o pai. E eu achei muito simbólico esse final dela matar o pai, dela matar o caçador, dela matar essa figura que ensinou tudo o que ela sabe, mas ao mesmo tempo também foi uma figura que destruiu boa parte da vida dela. E é uma figura que ela sabe que não vai parar e que vai pegar as filhas dela em algum momento, se ela deixar e se ela abrir essa brecha. E ela sabe que ela não pode deixar essa porta aberta. Então é um final bem impactante quando ela mata o pai escolhendo as filhas. Ela prefere, obviamente, proteger as filhas a deixar que de repente ele solto e que ele volte em algum momento futuro e pegue elas. Tem um momento em que ela até pensa em deixar ele fugir, mas ela sabe que o pai dela, quando ele foca em um objetivo, quando ele foca em um alvo, ele vai atrás até conseguir. E ela sabe que ele vai voltar em algum dia e vai pegar as filhas dela. Então ela percebe que essa é a única saída. Como eu comentei com vocês, eu acho que esse é muito mais um drama psicológico do que um suspense, né? Tem uma criação ali de suspense ao longo da narrativa, com essa questão dela, o que ela vai fazer com o pai ou não, mas eu acho que ele pende mais pro drama, e particularmente eu gostei do livro, eu achei super interessante, eu acho que é uma narrativa que mexe com a nossa cabeça, faz a gente pensar aquele famoso o que eu faria nessa situação. Será que eu pensaria igual a Helena, depois de ter passado por essas questões de emoção e abuso que se misturam naquela infância complicada que ela teve? Não sei, se você já leu, me conta aqui o que você pensou enquanto estava lendo esse livro, se você teve alguma reflexão parecida com as minhas, deixa o teu comentário aqui embaixo, porque eu vou amar ler e conversar com você sobre o assunto. E se você não leu, mas tem vontade, dá uma olhadinha, porque ele tá lá no Kindle Unlimited disponível para assinante. E se você não leu, mas tem vontade, eu deixei o link do livro aqui embaixo no box de descrição, lembrando que ele está disponível no Kindle Unlimited. Então, se você é assinante, já pode baixar e começar a leitura. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre A Filha do Rei do Pântano. E agora eu vou assistir o filme. Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.